Olá, boa noite a todos vocês, boa noite mamães. Hoje eu vou falar muito com as mamães. Pode ser que tenha até algum papai interessado no assunto, mas eu acho que o assunto hoje é muito das mulheres, né? Pois é, nós temos por natureza essa glória de que Deus nos concebeu, de sermos mães e ainda mais de ser mãe que consegue amamentar. Então hoje o tema. Oi Roseli, tudo bem? Hoje o tema é esse, gente, é nutrição na lactação. Eu disse já no post, boa noite a todos vocês que estão chegando. Oi Nalva, oi Val, Bruna, enfim, eu disse para vocês que era imprescindível que eu fizesse essa live essa semana, por toda a importância que esse tema tem, que é o aleitamento materno. Nós estamos na semana do incentivo ao aleitamento materno. Graças a Deus, de um tempo para cá, as mamães estão mais empenhadas em amamentar seus filhos. A gente sabe que um tempo atrás isso estava meio, parece que em baixa, por incrível que pareça, mas devido a tanto incentivo, tanta divulgação, tanto conhecimento, informações, boa noite, a respeito da importância do leite materno para o bebê, a gente viu esse número tem crescido. Então, antes de começar a falar sobre o tema, deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Eu sou Roseli Rossi, nutricionista, especialista em nutrição clínica funcional e fitoterapia, e atendo aqui na Clínica Equilíbrio Nutricional todos os dias, aqui em São Paulo, na Zona Leste, no Tatuapé. E atendo quem, gente? Atendo muita gestante, atendo muita lactente, crianças, pessoas que têm interesse em melhorar a qualidade de vida, em longevidade, em emagrecer, porque tem patologias, porque tem alergias, enfim, eu abraço todas as causas e objetivos, desde que as pessoas queiram melhorar a sua vida, resgatar a sua saúde ou manter a sua saúde, prevenir que a gente tenha doenças. Então é para isso que eu estou aqui todos os dias trabalhando, me empenhando, estudando, né, passando o máximo das informações a esse respeito. Bom, gente, então, para vocês todos agora que estão aqui, ó, chegando, muita gente, que bom, né? Muitas mamães aí comigo agora. Eu vou começar a falar sobre esse tema super importante, que é o aleitamento materno e a nutrição na lactação. A gente sabe que em média hoje 60% das mulheres conseguem amamentar. É um número bom, mas ainda a Organização Mundial da Saúde, ela quer que esse número chegue a 90%. As causas das impossibilidades de não conseguir amamentar são várias, né? Mas enfim, a mãe que pode amamentar, que tem o leite, que tem essa glória, essa dádiva que Deus nos dá, né? Ela tem que fazer isso, abraçar isso com todo o amor e carinho, porque eu acho que não tem amor maior nesse mundo do que a gente tem por um filho. Só quem é mãe, né, que sabe o que eu tô dizendo. E amamentar, então, nossa, é muito gostoso a gente poder fazer isso. A primeira, além do vínculo, né, que a gente acaba tendo entre mãe e filho, né, o alimento a relação maior depois que o bebê sai do nosso ventre é através da alimentação. Então a gente tem que dar o de melhor para ele. E a gente sabe hoje que se eu tiver uma boa alimentação na gestação, se eu conseguir amamentar meu filho, se eu conseguir fazer uma complementação alimentar depois do sexto mês adequadamente, a gente vai garantir saúde para o resto da vida dessa criança, né? O sistema imunológico vai ficar muito mais fortalecido, a gente vai prevenir doenças. Então isso é muito importante, né? E como eu falei, o que a gente quer o de melhor para o nosso filho. Não tem pessoa no mundo que a gente queira melhor. Por isso que a gente tem que fazer de tudo para poder ter esse tempo para ser mãe e amamentar. O planejamento na hora da gente ter um filho é muito importante, porque a gente sabe que a mãe que amamenta, ela tem que ter um tempo para isso. É uma mãe que tem que destinar um tempo na vida dela para fazer a amamentação.
porque requer tempo, paciência, né? Então, principalmente nos primeiros meses. Então, se ela tiver já planejado esse momento para curtir a maternidade e fazer um aleitamento materno devido, isso é muito melhor, obviamente, né? Bom, então eu vou falar para vocês que o que acontece, gente? A mãe, ela passa na hora do parto muito da microbiota intestinal da mãe, repassa para o filho, né, a hora que nasce o bebê. No parto normal, a gente tem uma quantidade muito maior do que na cesárea. Na cesárea, só metade dessas bactérias do bem passa para o bebê. E essas bactérias são importantes para a gente poder promover fortalecimento do sistema imunológico. Então já começa por aí. Então, quando eu faço um parto normal, eu passo para o bebê mais probióticos, né? Que é assim que a gente chama, essas bactérias do bem. Quando a gente tem a primeira hora depois do nascimento, a gente tem essa mamada da primeira hora e tem a oportunidade de fazer, eu vou passar mais bactérias ainda. Nesse momento do parto, eu passo e o leite materno da primeira hora tem uma quantidade muito boa de probióticos. Então eu estou passando para o meu bebê, na primeira hora do nascimento, essa grande concentração de probióticos. Os probióticos vão dar para o bebê as defesas que ele precisa ao nascimento. Agora, infelizmente, grande parte das maternidades, elas pegam o bebê nessa primeira uma hora e levam para o berçário. Nem sempre dão oportunidade da mãe amamentar nessa uma hora após o nascimento. Aí é lógico, da onde que essas crianças vão pegar essas bactérias? Dos ambientes hospitalares, infelizmente. Quando muito ainda, quando não, às vezes eles dão até a mamadeira. Por quê? Porque a criança não pode ficar, ao nascer, muito tempo sem mamar, porque ela entra num processo de hipoglicemia. Então, as maternidades que não põem o bebê logo no peito da mãe nessa primeira uma hora, às vezes acabam até dando um pouco de mamadeira para eles, de fórmulas, para o bebê não ficar com a hipoglicemia. Aí, lógico, ele não vai ter oportunidade da mãe passar toda aquela carga de probióticos maravilhosas nessa primeira mamada do bebê. Então, eu só estou dando um alerta para vocês que vão ter bebê ainda ou que pretendem ter os próximos filhos, para ficar antenada nisso. Bom, a criança, nos primeiros meses de vida, até o sexto mês, ela não tem uma imunoglobulina, anticorpo, que a gente chama IgA. IgA são anticorpos que a gente cria nas mucosas. Então, por isso, nesse tempo, elas não têm capacidade de digerir tão bem as proteínas. Agora, no leite materno, eu tenho muito mais facilmente essa proteína digerida. É um leite que foi feito para minha cria, para o meu bebê. Então as proteínas já estão num formato já de fácil digestibilidade. Inclusive, dentro da composição do leite materno, eu tenho não só proteínas, eu tenho os carboidratos adequados, a quantidade, a concentração, as enzimas que vão fazer digerir melhor ainda, eu tenho os anticorpos ali presentes, as vitaminas, os minerais, a concentração de água, a diluição, a temperatura, tá tudo, gente, preparado para que o bebê receba aquilo, né, e consiga digerir da melhor maneira possível e aproveitar nesse momento tão importante da vida dele, que é o nascimento. Quando os bebês não conseguem serem amamentados através do leite materno nesse primeiro momento, até o sexto mês, por eles não terem essa imunoglobulina A, eles são bebês que têm mais risco de apresentarem intolerâncias a outras proteínas. Isso pode se arrastar ao resto da vida deles, como proteínas de soja, proteínas do leite da vaca, que são as proteínas que existem nas formulações, quando a mãe, por algum motivo, não consegue amamentar o seu filho. Então, elas são crianças que vão poder ter, né, tem mais facilmente
as intolerâncias, as sensibilidades que a gente fala, porque nesse primeiro momento, até o 6º mês, ela não tem desenvolvido, não tem maturidade para digerir ainda essas proteínas e não tem, inclusive, a IgA, que é esses anticorpos que a gente tem, inclusive no leite materno a gente tem isso. A mãe passa, mas nas formulações não. Então, olha, mais um grande motivo para que a gente consiga amamentar os nossos filhos. Quer dizer, eu vou dar para ele exatamente aquilo que ele precisa na hora certa. Porque vocês sabem que o leite, ele tem 3 fases, o leite materno. A primeira fase é o colostro que ele tem. Então, o colostro, gente, ele está mais rico aí de antiproteínas e anticorpos. Por quê? Porque a natureza sabe que nesse primeiro momento eu preciso dar mais defesas, porque o bebê está indo para um ambiente totalmente diferente do que o ambiente intrauterino. Então eu preciso ter uma riqueza, uma concentração maior de anticorpos. Então é aquele leite que ele tá mais espesso, né? Ele é um leite mais ralinho, é o colostro. Isso vai acontecer, esse colostro, até o 7º dia. Do 7º dia até o 21º, a gente tem um leite chamado de leite de transição, que ele é mais rico em carboidratos e proteínas, para poder então dar ao bebê a condição que ele precisa de desenvolvimento nesse período. E aí eu tenho o leite maduro, a partir do 21º dia, né? Aí eu já tenho ele com tudo que eu acabei de falar, com a composição completa. E mesmo assim, o leite ele se diferencia ao longo das mamadas quando eu tenho esse leite maduro. No começo, quando o bebê começa a amamentar, ele é mais fluido para hidratar melhor o bebê. Depois ele começa a ficar um leite mais espesso, que aí eu vou ter mais proteína, mais concentração de carboidratos, mais concentração de gorduras que são importantes para o total desenvolvimento e crescimento do bebê. Pois é, isso tudo eu falei porque é importante vocês saberem, né, de tudo isso, para poderem se certificar mais ainda do quanto é importante a gente amamentar. Agora, vamos falar de todas as outras vantagens que tem no aleitamento materno. A gente sabe, então, que o crescimento e desenvolvimento físico e neurológico das crianças amamentadas com leite materno é muito melhor. A gente sabe que as crianças têm um sistema imunológico muito mais fortalecido. Então elas têm muito menos risco de contrair doenças infecciosas, doenças virais ao longo da vida dela. Ela tem mais resistência a ter doenças metabólicas. As crianças amamentadas no leite materno, elas têm muito menor risco de desenvolver um diabetes na vida adulta, uma obesidade, uma doença cardiovascular. São crianças que têm todo o desenvolvimento muito mais pleno a nível cognitivo, né, neurológico. Então, essas crianças são crianças mais despertas. Por quê? Porque foram amamentadas com uma composição de alimento, que é o leite materno, ideal para a fase de vida até o 6º mês, e principalmente, né, que a amamentação é exclusiva. Então eles foram amamentados e aí eles tiveram tudo que eles precisam a nível nutricional nessa fase de idade tão importante. Tá? Quando o bebê é amamentado exclusivamente e a mãe tem um leite suficiente para todo esse desenvolvimento do bebê, que isso tudo é avaliado nas consultas com o pediatra para ver se o crescimento do bebê está de acordo com a quantidade de leite que a mãe está tendo e oferecendo para o bebê e o bebê está mamando, ela não precisa dar mais nada, nem chá, nem água, é exclusivamente só o leite materno. Tá? Por quê? Porque ele está completíssimo, tá? Outra coisa importante, gente, é a questão do leite materno ser mais prático, porque eu tenho, qualquer hora ele está pronto.
né? Ele está na temperatura, como eu falei, certo. Você não tem custo nenhum para amamentar, porque as formulações hoje estão super caras. A gente tem uma segurança a nível daquilo que eu estou dando, o risco de contaminação, porque você tem que fazer esterilização de mamadeira, de bico, aonde você vai fazer o leite. Então você tem muita manipulação quando você vai fazer uma fórmula. Quando você dá o seu leite para o seu bebê, você não tem risco nenhum de contaminação. Tá ali, você limpou seu seio, pronto. Você tá prontinho ali para dar de mamar, ainda mais no começo, que é livre demanda, né? Que toda hora o bebê mama um pouquinho. Então é muito mais prático, nem tem isso. Além do que, gente, a gente tem um vínculo muito maior entre mãe e filho, né? Entre filho e mãe. Como eu falei, o leite materno é o primeiro elo que o bebê recebe, né? Que ele tem, já tá lá com a mãe. E aí você vê a amamentação, eu dar continuidade a alimentar meu filho através de um alimento que eu estou produzindo exclusivamente, quer dizer, o seu filho depende de um alimento que você faz, totalmente dependente disso. Então você cria um vínculo durante a mamada, aquele olhar que o bebê dá para a mãe, que a mãe dá para o filho, aquele contato, a temperatura do seu corpo que passa para o bebê, isso não tem jamais dinheiro que pague, né? Não tem nada que substitua esse momento na vida de um filho e na vida de uma mãe. E outra coisa, gente, a gente sabe que as mamães também são loucas para voltar ao peso normal, né? Então, a mãe vai aumentar o peso, vai ser aquela mãe que teve disciplina durante a gestação, que aumentou 12 quilos, até 15, vamos dizer, né? De 8 a 15 quilos, mas o ideal que seria de 8 a 12 quilos. Mesmo assim, essa mãe quer voltar ao peso mais rapidamente. Ela quer voltar com o tamanho do útero dela novamente mais rápido possível. Então, se ela dá de mamar, ela consegue esse retorno do peso muito mais facilmente, muito mais rapidamente, né? Mesmo a mãe que aumentou mais o peso na gestação, ela vai ter muito mais oportunidade de voltar ao peso se ela dá de mamar, com certeza. Porque eu não sei se vocês sabem, mas a amamentação ela tem um gasto calórico muito grande, gente. A amamentação, em média, já no leite maduro, numa criança depois dos 3 meses, principalmente, que já está mamando mais, fazendo mais mamadas, maior quantidade, vai girar em torno de 500 até 600 calorias por dia. Isso representa quase 1 hora de corrida numa esteira. Então, a mãe que dá de mamar tem esse gasto calórico diário. Agora, gente, falando já em calorias, se a mãe engordou muito na gestação, eu tenho que dar uma dieta justa para essa mãe. Eu não vou acrescer mais calorias porque ela está dando de mamar. Eu vou dar uma dieta de acordo com as necessidades dela, de acordo com o peso dela que ela tem que chegar. Então, eu não posso fazer uma restrição calórica importante nesse momento de lactação, porque isso pode intervir na produção do leite materno. Tá? Isso é importante. Em deficiências nutricionais, no leite também. Porque tudo que a mãe come e bebe passa para o leite. E aí a quantidade calórica que essa mãe está consumindo é super importante para produzir o leite. Mães que têm dietas muito deficientes, calóricas e nutricionalmente, são mães que podem comprometer a produção do leite. Então, se você quer reduzir o peso depois de ter bebê, está amamentando, cuidado com o que eu estou dizendo. Eu não vou acrescer caloria, mas não vou dar uma dieta em déficit calórico, tá? É o momento que eu tenho que dar uma dieta justa em calorias, como se ela quisesse manter peso, né? Então é lógico que eu vou ter que ver isso com particularidades. Agora, como deve ser a composição vamos chegar nesse ponto que exatamente a live, mas eu tinha que dar essa introdução toda aí para vocês, né? Como que deve ser a alimentação dessa mãe aqui? Bom, gente, primeiro lugar, além das calorias que eu tenho que colocar, né? Então, em torno de 1.500, 2.000 calorias, 1.800, vai girar em torno disso para uma mulher adulta, né? Que está amamentando. Mais ou menos isso, mas tudo depende do peso dessa mãe pós-gestação. Ok, quanto ela aumentou o peso e quanto que era o peso dela inicial.
eu vou ter que ter, primeiro, carboidratos bons, em quantidades adequadas, em todas as refeições que ela for fazer. Então, geralmente, a gente acompanha as refeições, pelo menos 6 refeições ao dia. As 3 grandes, que é café da manhã, almoço e jantar, e 3 pequenas, que são os 2 lanches intermediários e uma ceia. Por que eu faço ceia? Porque, principalmente no primeiro período, os 3 meses, a mãe dá de mamar de madrugada e ela precisa fazer uma ceia, porque senão ela não vai conseguir dar de mamar de madrugada, né? Porque, como eu falei, o gasto calórico é muito grande na amamentação, fora o desgaste que essa mãe tem, que também consome muita energia. Ok, que a gente sabe que às vezes o sono fica muito comprometido. Então, carboidratos de baixo índice glicêmico, né, ao longo do dia de forma fracionada. Então, eu vou dar desde os cereais bons que eu falo, o arroz integral, o arroz 7 grãos, ou quinoa, ou então aveia. Então, esses cereais nobres eu vou colocar para a mamãe. Até porque, às vezes, a gente tem mães que têm problemas intestinais, que às vezes até pela correria depois de ter filho, é o primeiro ou é o segundo, então piorou, então eu preciso ajudar com fibras, né, maior quantidade, um aporte maior de fibras, que não são fermentativas para não aumentar cólicas do bebê. Os cereais têm as fibras solúveis, então não são fibras que fermentam muito, então eu posso dar para ela uma quantidade, né, desses cereais. Fora isso, também eu posso dar aqueles tubérculos que eu falo muito, que está na batata doce, que é mandioca, que é abóbora, então inhame, sensacional. Então eu preciso também oferecer esse tipo de carboidrato para a mãe. E sem contar com as frutas. Gente, 3 porções de frutas diárias. E se puder uma delas ser abacate ou açaí, excelente. Por quê? Porque elas têm gorduras boas e eu preciso dar para a lactente também gorduras boas, que eu tenho muito aí também nessas 2 frutas, além de ter uma composição nutricional excelente. Abacate melhora trânsito intestinal, dá saciedade, ele tem uma composição de antioxidantes ótimas e tem a gordura boa. Excelente! Maravilhoso, e eu vou dar o abacate, vou dar açaí, mas eu também posso dar a laranja, mas eu também posso dar a questão do mamão, da banana, enfim, 3 frutas ao dia, de preferência variadas. E as frutas eu dou muito no café da manhã, uma, e nos lanches intermediários. Às vezes ela se repete também na ceia. Tá? Dependendo da condição, eu faço como fonte de carboidrato aí, ou um cereal, ou ela vai tomar um leite, uma bebida vegetal de preferência, né? Ou um iogurte com um cereal, com uma aveia ou com uma quinoa, ou então eu ponho fruta nesse iogurte, que também é muito bem-vindo para uma ceia da mamãe à noite, tá? Bom, fora os carboidratos, eu tenho que pensar nas proteínas. As proteínas têm que ser também de alto valor biológico, lógico. Então, além dos peixes, que são riquíssimos em ômega 3, e eu vou colocar ômega 3 porque a criança precisa de ômega, principalmente o DHA. A mamãe deveria ter sido lá suplementada com DHA, probióticos já na gestação, ok? E a lactente, ela tem que continuar também com o DHA, que é o ômega, que ajuda mais na parte neurológica, cognitiva, que eu sempre falo. Então, se ela toma o DHA, que é uma cápsula, isso vai passar para o leite dela. E a criança vai receber maior aporte do DHA, que é importante para o desenvolvimento neurológico, que acontece principalmente nessa fase, mas vai se estender até os 7 anos de idade da criança. Então, é importante o consumo de DHA pela mãe, ok? Isso ela consegue através das cápsulas, mas também ela vai consumir através dos alimentos, os peixes
E aí, como proteína, eu vou dar carne, frango, ovos, importantíssimos para essa mãe. Então, proteínas de alto valor biológico, que eu tenho que ter pelo menos de 2 gramas ao longo do dia por quilograma de peso corporal. Então, vai ter proteína no café da manhã, proteína no almoço, no jantar, e ainda eu tenho que ter proteína à tarde e à noite, pelo menos, nos 2 lanchinhos intermediários, ok? Que pode ser todos esses que eu falei, ou então patês, gente, faço muitos patês, ou os iogurtes, ou se a mamãe tá muito corrida, eu posso dar whey protein como fonte de proteína? Sim, eu posso dar whey protein na gestação, tá? E na lactação também, não tem problema nenhum como fonte de proteína de alto valor biológico, tá? Ou os aminoácidos que eu falo, isso não tem contraindicação, tá bom, gente? Bom, uma coisa muito importante, as gorduras boas, que eu já comecei a falar delas. Então, além de dar os peixes de água fria, sardinha, o salmão, arenque, cavalinha, eu vou dar castanhas, nozes, amêndoas, linhaça, chia, azeite de oliva, tudo isso também, coco, que são fontes de gorduras boas que podem ser introduzidas principalmente nos lanches intermediários, que é uma coisa fácil para a mãe pegar lá e comer. Ou então eu vou pôr a linhaça numa fruta, no iogurte ou no feijão, enfim, várias maneiras de a gente acrescentar a linhaça e a chia aí também para a mãe. Melhora trânsito intestinal, é rico em gordura boa, vai dar saciedade e o bebê também vai precisar dessa gordura, tá? Bom, falei de carboidratos, falei de gordura, falei de proteínas e obviamente eu preciso falar das vitaminas e minerais que vão estar na composição de todos os vegetais, legumes também que essa mãe tem que comer. Principalmente os vegetais verdes escuros, porque é rico em ácido fólico. E a mãe também tem que dar ácido fólico para a criança, não é só na gestação que ela vai tomar, ela precisa comer também. E além disso, eles são ricos em ferro, em cálcio, tudo biodisponível. Então, sempre tente variar ao máximo a coloração dos vegetais e legumes, crus e cozidos, ok? Bom, uma coisa muito importante, água, hidratação. Né? Às vezes as mães ficam preocupadas, como é que eu posso, doutor, aumentar o volume? Né? Eu preciso ter mais leite, além de comer alimentos saudáveis, alimentos naturais, todos esses que eu acabei de falar, é o arroz, eu vou falar sobre o feijão já já, tá, gente? É o arroz ou outro cereal, a quinoa, são os vegetais, os legumes, eu comi ovos, eu comi a couve, enfim. E aí eu vou estar também dando hidratação, além disso eu preciso água. A mãe precisa aumentar o aporte de água, isso é super importante. A lactente, ela precisa ter pelo menos 40 ml por quilograma de peso de água ao dia, que pode ser água, chás ou água de coco. Quais são os chás que a mãe que está amamentando pode tomar? Não é qualquer chá, é o chá de camomila, é o chá de erva doce, hortelã e cidreira, só. Ela não pode tomar outros tipos de ervas, porque, como eu disse, isso passa para o bebê. Então, o ideal seria ela tomar só essas ervas. E ela pode se hidratar através dessas 3 coisas. Ou então, lógico, fazer o uso de sucos natural. Mas eu sempre prefiro as frutas por causa do índice glicêmico. E eu sei que essa mãe quer reduzir peso, então eu prefiro dar as frutas ao invés de suco. Se caso a mãe quiser muito suco, pode fazer um suco de baixo índice glicêmico, que é o suco de maracujá, o suco de acerola, aí ok. Se for uma mãe magrinha, que não tem mãe que já sai da maternidade, gente, com o peso que tinha antes de engravidar. Aí então eu vou fazer o uso do suco, ok, né? Mas sempre dando ênfase melhor à fruta, que eu vou ter as fibras aí. A Mari fala assim, não está mostrando a senhora ao vivo. Ué, mesmo? Todos vocês estão com esse problema? Oi, gente. Você acenou para a Mônica, salvando. Você enviou aqui. Gente, o que ela falou, boa noite, doutora Roseli, boa noite. Aqui, queria saber se é verdade o que ela me disse. Não está aparecendo a minha imagem ou é só para ela, gente? Alguém pode me dar um sinal sobre isso? Oi. Oi, pessoal.
Oi? Aqui, eu não tô vendo. Aqui, deixa eu ver. É sobre alimentação durante a amamentação? Sim, é isso mesmo, esse é o tema. Obrigado. Aqui, falem pra mim se eu estou aparecendo aqui pra vocês. Aqui, Renata. Oi, você está ao vivo? Sim. Ah, que bom! Que susto! Pensei que eu não estava aparecendo. Bom, muito bem. Aí, continuando, gente. Então, essa é a alimentação. Agora, o que deve ser evitado pela mãe? Bom, o que deve ser evitado, eu não posso dar, gente, para a mãe. O ideal seria não dar leite de vaca. O leite de vaca, ele pode ser um agravante, principalmente quando o bebê já tem essa condição de ter muitas cólicas, gases, ele pode piorar isso. Então, leite de vaca, se a mãe for tomar, que ela não tiver nenhum problema, ela tem que observar muito os sintomas do bebê. Aliás, a mãe tem que aprender a tirar a roupa do bebê e olhar ele como um todo, né? Não só ver a parte gástrica e intestinal, se o bebê está com refluxo, se o intestino está funcionando bem, é lógico, se está urinando bem, se as fezes estão adequadas, mas também ver se a pele está adequada do bebê, se não tem assadura, porque isso está diretamente relacionado com a alimentação dela, né? Então, como eu falei, tudo que a mamãe come passa para o leite. Então é importante a gente ficar antenada disso. E outra, se o bebê começar a aparecer com cólicas, muitas cólicas, é porque alguma coisa que você está comendo está ocasionando isso. E uma das grandes causas é o leite de vaca. Então você, mamãe, que gosta muito de leite de vaca, cuidado nesse momento. Como eu falei, o bebê ele não tem maturidade ainda digestiva, né, suficiente, e às vezes essa proteína do leite não é adequada para o bebê. Ele não consegue, mesmo vindo do leite, né, tá conseguindo digerir aquilo. E aí isso acaba ocasionando problemas para ele. Pode ser que não cause para você, mamãe, mas pode causar para o seu filho. Então, laticínio, gente, é um assunto sério. Não só o leite, como queijos, iogurtes, enfim, todos os derivados do leite de vaca. E principalmente na lactação. Na gestação é um assunto à parte, também depende muito da mamãe. Vocês sabem o quanto é a minha posição com relação ao leite, né? Que é uma coisa, leite de vaca, que é uma coisa assim muito polêmica, que praticamente 80% das pessoas hoje não conseguem digerir essas proteínas do leite de vaca. Como eu falei, cada mãe tem o leite adequado para sua cria e a gente não precisa de leite de vaca, só o bezerro, e o bebê precisa do seu leite, não do leite da vaca que você toma e vai passar também para o seu bebê. Então, cuidado muito com isso, né? Observe muito bem. Ou então a maioria das lactentes que eu atendo tem que retirar esse leite de vaca, porque acaba dando problemas de cólicas e gases no bebê, tá? Então cuidado com isso. Outro problema que eu vou ter que... Aí passa para bebida à base de vegetais e não tem o menor problema, gente, porque eu vou dar proteína de outras formas, o cálcio de outras formas. A gente tem hoje bebidas vegetais que tem a mesma quantidade, a mesma composição do leite da vaca, só não tem a proteína, que é extremamente complicada, que é a caseína, para ser digerida, tá? Que causa mais problemas. Outra coisa que eu vou também ficar antenada é com as crucíferas dos vegetais. Que são crucíferas? É o repolho, couve-flor, brócolis, couve. Veja bem, você não precisa retirar isso da sua alimentação, mamãe, mas cuidado, coma pouco. Não dá para fazer um pratão de brócolis, um pratão de couve-flor, um pratão de repolho. Por quê? Todas as crucíferas, ela tem substâncias sulfuradas, enxofradas, e aí você pode aumentar, elas já vão te causar muitos gases. Imagine então para o bebê, né? Então isso também pode piorar os gases deles, as cólicas. As cólicas vêm em virtude dos gases, ok? Então vocês podem comer, mas em quantidades pequenas, não vão exagerar. Fora isso, gente,
Os grãos, que são as leguminosas, o feijão, ervilha, lentilha e grão de bico, também tem que ficar muito atento com isso. No primeiro mês eu ponho mais o caldo só do feijão, eu não ponho o grão, né? Num primeiro momento, que o bebê é muito novinho ainda, para evitar esse tipo de problema. Tem outras fontes de ferro, não há necessidade da mãe já sair da maternidade e querer comer feijão. Então calma, né? Começa só com o caldo do feijão. E aí depois eu vou dar pouco, mas eu faço batido, eu faço peneirado, não dou todo dia, dou mais no almoço, né? Para evitar, né, que o bebê tenha problema. E sempre eu vou ficar em observação. Ó, observa, você comeu feijão, vê qual vai ser a reação do teu filho nas próximas mamadas. Vê se ele vai ter gases ou não. Nem tudo que é bom para todo mundo. Isso eu quero deixar bem claro e falo sempre para vocês. Então a questão das crucíferas e das leguminosas dependem muito da mãe, do bebê, né? Da sensibilidade de cada um, né? E da quantidade e da frequência que vocês vão comer, ok? Então quando a gente está dando de mamar, principalmente no primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, não exagerem nesses alimentos. Não precisa deixar de comer, só vai deixar de comer caso vocês vejam que há um sintoma muito ruim para o bebê quando vocês comem. Muitos gases, muitas cólicas, aí sim vocês vão retirar e esperar um momento mais oportuno. Fora isso, gente, evitem, excluam na verdade, eu não vou falar nem evitem, excluam bebida alcoólica, café, né, sucos de caixinha, alimentos ultraprocessados, processados, embutidos, frituras, salgadinhos, bolo, bolacha. Por quê? Porque isso vai inchar, não vai deixar vocês baixar o peso, né? E vai poder também dar farináceos, açúcares, tudo isso, esses industrializados, com conservantes, com aditivos, excesso de sal. Isso é super ruim para a mamãe que está amamentando, né? Sem falar das bebidas alcoólicas e do café. Além disso, cuidado, porque vai deixar o neném mais agitado, né? Mais hiperativo, não vai conseguir dormir. Porque o sintoma que causa para vocês vai causar também para o bebê, né? Às vezes você fala, mas o café nem me dá problema. Só que para o bebê pode dar. E não esqueçam que chá mate, chá preto, chocolate também tem cafeína, né? Então cuidado com isso. O ideal seria não consumir enquanto estiver dando de mamar. Bom, gente, eu peguei muitos casos aqui, atendo até hoje, mamães que estão dando de mamar. Oi, Leandro, tudo bem? Mamães que estão dando de mamar e que vieram à minha procura porque os bebês começaram a apresentar sintomas como refluxo, dermatites, constipação ou diarreia, né? Não ganhavam peso suficiente. Então, elas vieram me procurar para saber, doutora, o que eu estou comendo de errado para que isso esteja acontecendo com meu filho? Fora as cólicas, né? Muitos gases do bebê, assaduras. Então, se os bebês de vocês estiverem com esse tipo de problema, a gente tem que investigar o que vocês estão comendo que está dando esse tipo de problema. Geralmente, né? Depois que eu faço uma anamnese na mãe, eu vou saber o que essa mãe está comendo de errado que pode estar dando esse tipo de problema para o bebê. Mas geralmente o que dá problema, além do leite e derivados, é o excesso de glúten. Então cuidado, mães que adoram pãezinhos, bolinhos, que recebem as visitas depois da maternidade e toda hora tem um cookie, um bolinho, alguém leva para agradar e vão comendo. E aí, como tá corrida, a vida muda muito da mulher, né? Depois que ela tem filho, e aí no desespero ela fica comendo bolacha, saquinhos, rasgando saquinho, alguém leva, né? Por quê? Porque isso é rápido, mata a fome e pronto. Mas cuidado, porque isso pode ser um agravante para esse bebê que já está apresentando sintomas. De repente, os sintomas que ele está tendo é porque você está comendo esse tipo de alimento. Outra coisa que dá muito problema, às vezes, são as sementes. As castanhas, nozes, amêndoas, eu falei que são boas, mas cuidado com os exageros. E nem para todo mundo são boas. Às vezes tem mãe que eu tenho que retirar.
Às vezes dá problema também, gente, com soja. Então, soja e derivados é outra coisa que eu tenho que ficar também antenada. Pode ser ovo. Ovo é um alimento excelente. Só que eu tenho muita mãe lactente que eu tive que tirar o ovo. Por quê? Porque os bebês apresentavam problemas quando elas consumiam ovo. Né? E outros com leveduras, com fermentos, também é outro grande problema. E outra coisa, deixa eu ver o que a Marja fala. Oi, quais alimentos ajudam na produção do leite? Todos esses alimentos que eu acabei de falar, de como deve ser a alimentação da mãe, vão ajudar você a ter leite. Então, eu falei o carboidrato bom, as proteínas, as gorduras, né? Então, é isso que vocês precisam. Azeite de oliva, a carne, o frango, o peixe, a mandioca, a batata doce, né? Todos os legumes. Então, eu falei das crucíferas são ótimas, mas o espinafre, a escarola, a alface, agrião, rúcula, cuidado, vamos supor, se o bebê está apresentando muita assadura, só cuidado com as coisas muito ácidas, molho de tomate, né? O tomate não dá tanta acidez sozinho, mas o molho já é mais ácido. Se caso vocês forem consumir um molho de tomate, mamães, coloquem cenoura, beterraba dentro para diminuir essa acidez do tomate. Isso ajuda muito, né? Esqueci de falar isso aí Então esses alimentos, além da hidratação, que vão ajudar você a ter um leite de boa qualidade em quantidade boa. Outra coisa importante, além de você se alimentar bem com alimentos saudáveis e naturais, você tem que fazer todas essas 6 refeições ao dia, 3 grandes e 3 lanches intermediários, e a hidratação repousar quando possível. Né? Quando a mãe descansa, é aí que ela vai começar a produzir o leite. Né? Porque ela está no metabolismo de repouso, aí a produção aumenta. A mãe que fica muito agitada, não dorme de madrugada, não consegue descansar durante o dia, é a mãe que não vai ter tempo para produzir o leite como deveria, tá? Então, essas são as principais, pontos que eu quero salientar com vocês: alimentação, hidratação e descanso. É excelente para vocês poderem produzir o leite em quantidade e qualidade adequada, certo? E que eu ia falar, outra coisa, eu estava falando das sensibilidades do bebê, se ele tiver algum problema. Tem mães que eu tenho que fazer o teste de intolerância alimentar. Por quê? Porque tudo que a mãe apresentar intolerância, com certeza, grande possibilidade de estar acontecendo isso, replicando isso para o seu bebê, tá? Então eu removo, né, para a mãe, para poder fazer todo um cardápio individualizado para essa mãe. Caso a clínica ela já sabe que ela comeu aquilo, deu problema, então eu já removo, nem preciso fazer o teste. Uma outra coisa que eu vou falar para vocês, cuidado, é a questão de crustáceos. Então, os frutos do mar também são outros problemas. Se eu não sei principalmente onde eu como, cuidado. Então pode ser as mães ter cuidado, porque podem apresentar algum problema para o bebê. Camarão, ostra, marisco, então cuidado. Tem muita mãe que gosta disso, não que não sejam saudáveis, mas isso pode apresentar também um problema para o bebê, tá? E lógico, segurança alimentar, gente. Da mesma forma que eu alerto a mãe na gestação, eu estou alertando vocês na lactação. Eu sei que agora, na pandemia, tem os restaurantes, a maioria fechados, abertos de forma diferente, com todo o protocolo que a gente precisa ter, mas cuidado, vocês de se contaminarem. Por quê? Porque vocês têm que se cuidar, porque vocês que estão dando o alimento para o bebê. Então, se acontecer alguma coisa, uma gastroenterocolite, uma contaminação por bactérias para vocês vão estar pondo em risco também o aleitamento materno. Então, cuidado, né? Não esqueçam que a gente tem que evitar a questão das medicações também durante a lactação. Por quê? Porque isso também não é tudo que vocês podem tomar. Então, se vocês ficarem doentes e não puderem deixar de tomar o remédio, às vezes tem que interromper a lactação por causa disso, entendeu? Bom, muito bem, gente. Falei disso, falei dos cuidados. Eu tinha uma criança aqui há pouco tempo, que eu atendo a mãe até hoje. A criança já vai fazer 1 ano e 8 meses e ela tá dando de mamar ainda. Ela tinha uma assadura absurda.
ela ficava quase que a dermatite incrível, o corpo inteiro, a bundinha toda assada. E era o que? Era o ovo, era o leite que essa mãe comia, era o glúten. Eu tive que tirar tudo isso. E até hoje essa mãe viaja, ela viajou já várias vezes com a criança e tudo mais, e ela não come nada disso, porque ela sabe que se ela comer, dá problema para o bebê. Agora, alguns outros alimentos que ela também tinha problema, eu já reintroduzi e aí a bebê dela consegue tolerar mais, porque já tem uma maturidade diferente. Então, quer dizer, essa restrição que a gente dá à mãe não é para sempre, né? Às vezes é por um período e depois eu reintroduzo. Né? Quando a criança sobe com todos esses sintomas, aí eu vejo, se dá problema outra vez, eu removo. Se não, eu mantenho, eu vou pondo gradualmente na alimentação até a quantidade que eu veja que não dá problema para o bebê, tá bom? Bom, gente, fora isso, eu tenho que falar sobre a questão da redução do peso, que eu sei que é uma coisa que vocês adoram saber também. Vocês sabem que a mãe já reduz o peso quando ela sai da maternidade, né? Então, pelo menos 5, 6 quilos aí a placenta, enfim, o bebê. Pelo menos eu sei que tenho a menos esse peso na hora que eu saio da maternidade, né? Aí depois, quando a mãe amamenta, ela reduz o peso mais rápido. Além de tudo voltar ao normal, os órgãos, tudo mais rapidamente. Ela desincha mais rápido. Então a gente sabe que em média a mulher pode ter uma redução de 2 quilos por mês se ela amamenta depois do parto. Olha que legal. E o ideal, gente, é que essa mãe reduza o peso normal dela até o primeiro ano do nascimento do bebê. Isso é o ideal. Né? Tem muitas mães que com 6 meses do nascimento do bebê já conseguiram voltar totalmente ao peso. É isso que a gente quer. Então, quando você se alimenta adequadamente, dá uma dieta justa para essa mãe, sem restrição que comprometa o aleitamento, mas também nada para sobrar, porque eu sei que a mãe que amamenta tem mais fome, porque eu falei para vocês, tem 500 calorias a mais que ela gasta para amamentar. Mas vamos segurar a onda em comer coisas com qualidade. A qualidade, quando vocês comem alimento de qualidade, a fome de vocês diminui. Por quê? Porque vocês vão estar dando nutriente. E quando eu dou nutriente certo, na hora certa, daquilo que eu preciso, eu vou manter minha saciedade por um tempo mais prolongado. Quando eu faço essas refeições que eu falei para vocês todas ao longo do dia e tô dando de mamar e tô hidratando, vocês vão ver que a fome vai dar certinho e justa. Quando chega na outra refeição, eu já vou estar com a fome justa para comer. Não é ficar beliscando. Então se organizem, façam congelados. Antes de ter o bebê, eu já falo para a mãe, organize os primeiros 3 meses, né, da sua alimentação, garanta isso. Já se planeje quem vai ajudar vocês, como vocês vão se alimentar, porque às vezes a mãe se preocupa tanto com o bebê que esquece dela, mas ela esqueceu que a saúde do bebê depende da saúde dela, tanto para ela poder estar boa, com energia, para poder disposição para cuidar do bebê e dos outros filhos quando ela tem, mas também para garantir o aleitamento materno. Então é importante ela se planejar, cuidar da alimentação dela, priorizar isso, né? Então, pessoal, olha só a vantagem que vocês têm quando vocês dão de mamar. O peso é reduzido mais rapidamente. Outra coisa, a gente tem que também suplementar essa mãe depois da gestação, não só durante a gestação. Eu dou os polivitamínicos para as mães que estão na lactação para garantir que nada falte. É a vitamina D, são as vitaminas do complexo B, é manganês, é magnésio, zinco, selênio, coenzima Q10, colina para o cérebro dessa criança. Nem sempre ela vai comer gema de ovo, outros alimentos ricos em colina. Então é legal eu poder fazer uma suplementação. Eu faço um polivitamínico, ácido fólico, tá tudo ali presente, ferro, tudo que a mãe precisa para poder também dar um suporte
Porque às vezes um dia ou outro pode falhar essa alimentação, então eu vou dar um polivitamínico, eu vou dar DHA, que é o ômega 3, obrigatoriamente. Tanto é que as formulações para que a mãe que não consegue alimentar, que vai ter que usar a fórmula, gente, ela já está enriquecida com DHA. Então eu preciso dar o DHA. O DHA vai ajudar, como eu falei, no desenvolvimento neurológico e cognitivo das crianças, tá? Nossa, falta 10 minutos só. E aí, gente, eu vou dar também os probióticos, que também são importantes para essa mãe. Vou também pensar no colágeno, que a mãe tem muita queda de cabelo depois do nascimento, então eu vou dar um silício orgânico, vou dar o colágeno, vou dar biotina, que isso ajuda muito a segurar a queda de cabelo, tá? E aí, até quando eu tenho que dar de mamar? Ó, a Organização Mundial da Saúde fala que até os 2 anos você tem todas as vantagens no aleitamento. Depois disso, já passa a não ter mais. Então, para vocês, mamães, que puderem amamentar até o 6º mês, excelente. Podendo amamentar até o 1º ano, mais excelente ainda. Até 1 ano e meio, muito mais excelente. Até os 2 anos, muito bom e chega. Não precisa mais do que isso, tá? Mas garantido até o 6º mês é maravilhoso e esplendoroso. Uma coisa que eu queria também falar para vocês é com relação aos mitos, né? Que eu vou falar rapidinho aqui, ó. Ah, comer canjica é bom para dar leite? Não, isso é mito. Tomar malzibir é mito. Tomar caldo de cana é mito. Nada disso, só vai engordar vocês. Outra é bebida alcoólica, não tem o menor sentido nada disso, tá, gente? Outra coisa, o leite materno, se você produz muito ou vai trabalhar, pode ser congelado, ele não perde nada, não perde nada. Faça o invase dele adequadamente em vidros, né, esterilizados, tampe e coloque isso no freezer e vocês podem continuar, depois vai fazer o descongelamento adequadamente em banho-maria e vão dar esse leite com segurança para os bebês. Ou então, quem sabe amamentar outras crianças que as mães não puderam amamentar por alguma causa, tá? Não tem perda. Outra coisa, cirurgias, seja em redutora, seja de próteses, podem atrapalhar a amamentação? Não, se elas preservarem as estruturas da mama, tá? Então, vocês que fazem, que fizeram, que fazem, né, alguma cirurgia, alguma intervenção na mama, tem que saber que um dia vão dar de mamar para poder preservar tudo isso. E outra coisa, seios pequenos podem interferir na quantidade de leite? Também não tem nada a ver, tá, gente? Não é porque eu tenho seios pequenos que eu vou interferir. Bom, pessoal, o que eu tinha para falar para vocês era isso. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui que eu não erre, pelo amor de Deus. Aqui. Opa! Aí. Opa! Deixa eu ver aqui. Ai, lá vai. Aqui. Tem alguma pergunta que eu não fiz para vocês, gente? Que eu não respondi? Quer dizer, ai. Aqui, adorei as dicas, ótimo. Aí. Muito bem. Opa, aqui. Que bom que adoraram as dicas. Aqui. Excelente. Quem eu não respondi, vocês, por favor, me mandam as perguntas. Me mandem as perguntas que eu respondo, que eu não tô vendo mais pergunta aqui, tá? Mas fiquei muito contente de estar aqui hoje com vocês. Poderia colocar o tema fixado. Pois é, Tatiana, eu preciso aprender a colocar isso, né? Eu vou aprender. Te garanto que na próxima live eu já sei, viu, Tatiana? Mas qual o tema da live? Então é a amamentação que foi. E vai ficar no YouTube, viu? Quem não pôde assistir, eu vou gravar lá se Deus quiser, tá? Então, gente, uma boa noite para vocês. Espero que vocês tenham gostado, aproveitado as informações que eu passei. Até a próxima live, né? Espero que todas vocês que estão aí amamentando, que amamentem agora ainda com toda a certeza desse mundo, que é a coisa mais maravilhosa que Deus nos deu, ser mãe e poder amamentar. É uma fase única, linda, que tem todas as glórias e vocês aproveitem o máximo, que vocês estão dando saúde para os seus filhos, para o resto da vida deles. Tá bom? O bebê fica mais tranquilo, o bebê fica mais saudável e vocês também. Inclusive, ó, sabendo, só mais um detalhe, a mãe que amamenta tem menos risco de ter câncer de mama. Olha só que câncer de útero.
né? Câncer de ovário. Então, gente, é muito importante isso para vocês, tá? Um beijo grande, a importância para a mãe e para o filho. Então é tudo isso que eu queria falar para vocês. Um beijo grande, até a próxima e vai ficar gravada no YouTube. Ó, quem eu não respondi pode me mandar as perguntas que eu respondo. Tchau. Obrigado pela presença de todos, gente. Até mais. Tchau, tchau, gente.